Oh, my day, I will worship in your house. Love is a divine gift, a reflection of God's care and grace for us. It teaches us that we were not created to walk alone, but to share our lives with someone who completes us, inspires us, and strengthens us. And today, in this beautiful setting, adorned with so many details, we celebrate the miracle of human love, a love that unites hearts. Oh, my day, I will worship in your house. Oh, my days, I will worship in your house. 'Cause in your courts is where I wanna be. One day there, then 1,000 elsewhere. In your courts is where I wanna be. One day there, then 1,000 elsewhere. Oh, my days, I will worship in your house. Oh, my days, I will worship in your house. Oh, my life, I will spend it at your feet. Jesus, make a dwelling place in me. 'Cause in your courts is where I wanna be. One day there, then 1,000 elsewhere. In your courts is where I wanna be. One day there, then 1,000 elsewhere. In your courts is where I wanna be. One day there, then 1,000 elsewhere. Senhor Deus, muito obrigado por estarmos aqui na Tua presença. Agradeço por podermos ter um pouco dessa sincera aproximação que é ver um casal se amando, podendo comprometer-se na frente de tantas pessoas. E não é à toa que essa metáfora foi a metáfora utilizada para explicar o amor de Cristo com a sua igreja. Nesse momento, Senhor, peço também humildade e, ao mesmo tempo, abertura de coração e de mente dos aqui presentes para que possam ouvir as palavras que virão a seguir de maneira tranquila, serena e que possam utilizar no dia a dia. Me usa como instrumento para falar a esse casal. Amém. Inicialmente eu pensei em falar aqui simplesmente de pronto, mas como existe o efeito casamento, que é essa emoção que aflora em nós, né, quando todo mundo se reúne para poder congratular, para poder ver como é interessante um casal que se une em emoções, em atitudes, eu achei melhor escrever para não perder as palavras. E aí eu pensei assim, como que eu posso transformar isso aqui numa coisa útil, de tal forma nos momentos de dificuldade na vida de vocês poderem lembrar desse momento da cerimônia, não só como um momento bonito, mas também como um momento de um mapeamento, uma dica, uma rota a seguir. Então eu pensei em 3 perguntas que eu gostaria de responder aqui hoje, para que quando as adversidades surgirem no dia a dia de vocês puderem lembrar dessas perguntas. A primeira pergunta é bastante antiga. Quem manda no casamento?
quem manda no casamento é quem ama mais. Me parece muito justo e muito apropriado. Afinal de contas, se você segue a ordenança de quem manda mais, fica tudo mais leve. Porque simplesmente essa pessoa vai estar se esforçando para fazer o que há de melhor para você. Então, como que nós vamos definir aqui quem ama mais? Muito provavelmente o Jaime já pensou, eu amo mais, então eu vou mandar. A Rízia do mesmo jeito, já está olhando aqui e falando, não, eu que amo muito mais. Então a gente vai fazer o seguinte exercício, que é um jeito simples e prático, que cada um dos casais aqui presentes também podem fazer. Em 1 Coríntios 13, lá fala exatamente o que é o amor. E aí tem um autor que eu gosto muito, que é o Max Lucado. Ele traz um exercício para a gente definir, para a gente utilizar esse versículo, para enxergar se a gente realmente ama e o quanto a gente ama. Então, a partir disso, a gente vai conseguir enxergar quem ama mais e, definindo quem ama mais, quem manda no casamento. Então, vamos lá. Em 1 Coríntios 13, fala bem assim: o amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca perece. O exercício é simples. A partir do momento que a Bíblia definiu o que o amor é, eu substituo a palavra amor pelo nome de vocês. Então vamos começar primeiro com Jaime. Jaime é paciente, Jaime é bondoso, Jaime não inveja, Jaime não se vangloria, Jaime não se orgulha, Jaime não maltrata, Jaime não procura seus interesses, Jaime não se ira facilmente, Jaime não guarda rancor, Jaime não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Jaime tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Jaime nunca perece. Agora a gente vai com a Rízia. Rízia é paciente, Rízia é bondosa, Rízia não inveja, Rízia não se vangloria, não se orgulha, não maltrata. Rízia não procura seus interesses. Rízia não se ira facilmente, Rízia não guarda rancor. Rízia não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Rízia tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Rízia nunca perece. Percebamos aqui que a partir do momento que eu falo isso, a gente começou procurando alguém que ia cumprir todos esses requisitos para poder mandar no casamento, e a gente acabou mentindo. Por quê? Cada um que conhece o outro sabe, opa, esse aqui passa em todos, esse aqui, menos nesse aqui. Então, a gente ainda continua sem saber quem manda mais. E aí a minha sugestão é a seguinte: que tal substituirmos o nome Rízia, Jaime, por Jesus? E aí vamos ver como é que fica. Jesus é paciente, Jesus é bondoso, Jesus não inveja, Jesus não se vangloria, Jesus não se orgulha, Jesus não maltrata, Jesus não procura seus interesses, Jesus não se ira facilmente, Jesus não guarda rancor, Jesus não se alegra com a justiça, mas se alegra com a verdade. Jesus tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, Jesus nunca perece. Perceba que agora sim a gente encontrou alguém que, frente a esses requisitos, cumpre todos. Então agora definimos quem manda no casamento. Agora não mais as suas regras, mas quem manda nesse casamento é Jesus. Quando pensamos desse jeito, ou seja, Jesus, o próprio Deus, a gente pode pensar, poxa, mas agora você estabeleceu um patamar muito alto, você colocou o sarrafo lá em cima, como que vamos cumprir isso? A ideia não é olhar aqui para um amor que a gente não consiga atingir, mas sim um amor onde eu sou alvo desse amor, onde vocês são alvo desse amor. Perceba que a partir do momento que a gente entendeu o que é o verdadeiro amor e vocês são alvo disso, vocês têm aquele pleno vigor de agir quando temos certeza que somos amados. Então, não há nada que você faça para Deus hoje que o faça amar mais do que Ele já te ama. Então, vocês já são amados no nível máximo. Compreendendo que Ele é o que mais ama, ou seja, Ele é o que mais ama cada um de vocês e, por isso, manda no casamento de vocês, isso gera um pensamento óbvio. E o Kias, eu entendi que não serão as minhas regras, não serão as regras dele. Como que a gente vai saber o que ele realmente manda? E aí eu apresento a resposta para você. A partir do momento que as regras são dele, você vai buscar na Bíblia. Não apenas uma forma de conhecê-lo mais, mas também como um manual onde eu busco determinadas respostas. E nesse exato momento você pode procurar ou confirmação da sua vontade, da sua vontade frente a ela, e vice-versa, ou pode simplesmente, ao conferir na Bíblia, uma correção de rota.
E aí a gente responde a primeira pergunta. E agora a gente vai para uma segunda, um pouco mais complicada. E se o amor acabar? Perceba que quando eu falo isso em voz alta, alguns casais devem pensar, poxa, você vai trazer essa conversa logo aqui? É uma dúvida existente e que merece ser respondida. Por quê? Porque muitos aqui, todos nós aqui, conhecemos casais mais inteligentes, mais afeiçoados, bem afeiçoados, com melhor comunicação, com maior compatibilidade e com melhor condição financeira que ficaram pelo caminho. Eu acho que todos concordam em relação a isso. Mas o quanto antes vocês conseguirem compreender que o coração de vocês não tem amor suficiente para toda uma vida de felicidade, o quanto antes vocês entenderem isso, melhor será. E o Kias, pelo amor de Deus, como é que você tem coragem de falar para esse casal que realmente se ama, esse casal que chamou tantas pessoas aqui, familiares, familiares, amigos, para testemunharem uma manifestação clara de amor, como você tem coragem de falar para eles que o amor que eles têm no coração não é suficiente? E aí eu simplesmente trago o seguinte: quando eu falo isso, isso choca vocês, ou choca a toda a plateia, isso só choca por quê? Porque a ideia de depender de alguém é uma ideia que nos conflita, é uma ideia que nos incomoda. Por quê? Porque o nosso ego já está inflamado. Nós temos uma dificuldade tremenda em depender de, seja quem for, mesmo que seja Deus. Mas a afirmação que o nosso coração não possui amor suficiente para toda uma vida de felicidade só expõe uma necessidade de estarmos reabastecendo de forma rotineira esse amor. Afinal de contas, ninguém deixa de comprar um carro porque o tanque não tem capacidade de colocar combustível suficiente para rodar ao longo da vida. Percebamos, todos aqui temos carros e os nossos carros precisam ser levados ao posto. É evidente que, ao serem levados ao posto, isso transforma assim a relação entre o carro entre o carro e o posto, uma relação de dependência. E é dessa mesma forma que o casamento tem que ser. Quando eu falei lá no início que Deus tem um amor infinito por vocês, que Ele é fonte desse amor, que não acaba, isso é uma ótima notícia para quem precisa estar o tempo todo reabastecendo, para quem precisa estar o tempo todo trazendo novamente esse amor. Percebamos que aquela dúvida, aquela pergunta inicial, que era uma dúvida extremamente complicada, se o amor acabar, ela perde o seu encanto, ela perde aquele brilho que poderia trazer um medo para vocês, ou para todos nós aqui. Por quê? Porque ao percebermos que o fim do amor, ao responder essa pergunta, não é um fim do amor definitivo. Quando começamos a perceber que o ponteiro do combustível no nosso carro começa a baixar, o que vamos fazer é simplesmente nos encaminhar aonde podemos reabastecer. Nesse caso aqui, nos encaminhando diretamente a quem? A Deus. Então, quando a gente pensa, quando a gente coloca isso em prática, levando para dentro do casamento, a gente vai entender que o amor, sim, é um sentimento? Sim. Mas ele é também atitude. E é aquela atitude que, por vezes, acaba vindo antes mesmo do mero sentimento. Por quê? Porque o sentimento, ele oscila, a atitude permanece. Mas alguém deve pensar bem assim: poxa, Ilquias, entendi, bonito, lindo e maravilhoso, mas somos fracos, pecadores, e esse padrão que você estabeleceu aí para uma vida toda é complicado. E eu concordo com quem pensa isso. É uma objeção verdadeira, é um obstáculo a ser superado. Mas vamos segurar um pouco e aí vamos responder a nossa terceira pergunta: como manter esse bom casamento? O casamento, basicamente, ele se resume a duas condições. A primeira condição são os acertos e a segunda condição são os erros. Quando a gente fala dos acertos, todo mundo aqui está pronto para os acertos. Então, quando a pessoa acerta, a gente já sabe que é o presente de Deus, o precioso, a coisa mais linda do mundo, não sei viver sem você. Já quando a pessoa erra, aí o negócio muda. Por quê? Porque é quando acontecem esses erros que a gente já começa a ver de uma forma diferente do outro lado. O presente de Deus vira prova, a preciosidade vira bijuteria e a coisa mais linda do mundo vira só coisa mesmo. E todos os casados aqui, acredito que vão concordar comigo, que por mais que tenhamos planos, a vida insiste em nos surpreender e nos levar ao limite, e sempre utilizando quem? O nosso esposo e a nossa esposa. Poderia utilizar alguém de muito longe, mas não, utiliza ali. E isso nos coloca frente a esse limite. Só que ao mesmo tempo que
somos jogados nesse ambiente de insegurança e pensamos, poxa, eu não tenho essa capacidade de resolver todos esses problemas. Eu não sei todas as dúvidas que a vida vai acabar me trazendo. Como que eu vou resolver isso? E é nesse momento que a gente volta lá para aquela indagação inicial. Somos pecadores, somos fracos, e como vamos resolver isso? O cristianismo, ele tem uma beleza, eu estava falando isso com a Paty, que é a capacidade de, mesmo em meio ao sofrimento, mesmo em meio à dor, mesmo em meio àquilo que não esperávamos, ele permanecer nos dando esperança. E quando a gente enxerga isso, quando a gente começa a perceber isso, traz, por consequência, uma lógica que para o mundo seria uma lógica meio estranha. Quando eu me deparo com uma situação complicada, essa situação complicada me deixa sem respostas. Ao ficar sem respostas, eu procuro quem tem as respostas. Eu procuro Deus. Ao procurar Deus, nesse exato momento, eu deposito confiança. Ao depositar confiança em Deus, esse Deus que antes era simplesmente um pôr do sol, um mar, uma montanha, algo muito grande, ele passa a ser um Deus presente, um ser que passa a ser tocado, passa a estar muito próximo, e ele não age mais como um ser que criou e largou a criatura. Ele passa a ser um pai. Aquele pai, não simplesmente um pai qualquer, mas um pai que tem amizade conosco. É um Deus que realmente se importa conosco. É um Deus que, no meio das adversidades, não é que ele simplesmente vai tirar com a mão todo o problema, mas é aquele que vai segurar na sua mão e vai caminhar com você. Então, perceba que quando eu falo aqui que nós tiramos esse Deus de tão distante, trouxemos para dentro da nossa casa, transformando num pai que tem amizade conosco, que está perto de nós, isso também te ajuda a aplicar dentro do próprio casamento. Porque, afinal de contas, pensemos da seguinte forma. Por mais que Paty e eu tenhamos a maior incompatibilidade do mundo, a Paty ainda é mais parecida comigo do que eu sou parecido com Deus. Porque a gente está falando de um ser que não tem fim, um ser todo-poderoso, um ser que não erra. Então, a desculpa da incompatibilidade aqui, ela não cola muito bem. Porque, afinal de contas, eu já tenho uma relação, e foi aquela relação estabelecida lá no início da nossa conversa, que é a relação que eu tenho com Deus, ou seja, com um ser totalmente incompatível comigo, e mesmo assim me relaciono com Ele. Então, nos momentos de dificuldade, vocês devem lembrar não simplesmente, fulano de tal, casal tal dá certo porque eles são extremamente compatíveis. Os dois gostam de forró, né? Seja um pensamento. Os dois gostam da mesma coisa. Não. Você tem que olhar para aquela relação que era extremamente incompatível, que era sua com Deus, e mesmo assim deu certo. Quando você pensa nisso, o seu grau de força e de tolerância muda. Não muda porque você passa a ser um Superman, um cara extremamente forte. Não. É porque ao reconhecer a sua fraqueza, você se fortalece nele. E ao reconhecer isso, alguém pensa, poxa, Chiquez, mas isso de forma prática. De forma prática a gente aplica também. Quando eu falei que no casamento você tem dois momentos, que é o momento do acerto e o momento do erro, o momento do acerto todo mundo já sabe lidar. No momento do erro, você tem duas possibilidades. Ou simplesmente guarda aquilo ali ou perdoa. E o Chiquez, mas eu não dou conta de perdoar. E aí eu tenho que contar para você aqui, que fala que não dá conta de perdoar. Todos nós temos essa dificuldade. Todos nós temos esse coração que aponta em uma outra direção quando o erro é do outro. Todos nós temos aquela condição de que, quando vamos nos avaliar, quando vamos nos julgar, julgamos pela intenção. E o outro a gente julga simplesmente pelo que ele fez. E aí, quando você coloca isso na prática, dá um tremendo problema. Então, quando eu passo a enxergar essa necessidade de perdoar, eu poderia pensar, poxa, mas eu já perdoei 10 vezes essa semana. E aí eu vou puxar de novo. Quando eu falei lá no início que tínhamos que descobrir primeiro quem manda na relação, era justamente por causa disso aqui. A partir do momento que definimos que Deus que manda na relação, a gente vai pegar a regra dele. Ele falou que você tem que perdoar quantas vezes? Vamos ver o exemplo dele. E o que é isso? O exemplo dele é um exemplo complicado. E é exatamente por causa disso que a gente tinha que definir primeiro quem é que ama mais, ou seja, Deus amando mais cada um de vocês, para vocês poderem também aceitar essas regras. Porque se eu chegasse aqui e falasse, não, vamos impor isso aqui, para vocês falarem, não, Euquês, você vai falar aí bonito, mas daqui um pouquinho, quando a gente sair, cada um vai mandar do jeito que quer. Por isso, que quando eu falei que Deus acaba mandando em vocês, porque Ele ama mais, é simplesmente para mostrar que ainda que vocês não consigam enxergar o plano dele funciona. E o plano dele não é simplesmente
não é simplesmente para ficar ao léu, né, ao vento, mas simplesmente por quê? Porque ele enxerga coisas que não conseguimos enxergar. Ao falar isso, você pode pensar, poxa, Ilquias, mas agir de determinada forma, mesmo sem ter conseguido tirar, perdoar do jeito que eu acho que deveria ser, não seria hipocrisia? E aí eu explico de uma forma bem simples. Às vezes, agir de determinada forma, mesmo que não sintamos daquele jeito, não é hipocrisia. Na verdade, é simplesmente vestir a roupa do nosso Pai, aqui o nosso Deus Pai, e agir como se fôssemos Ele. Por quê? Porque no final das contas, estaremos andando em direção à santidade. Então, a ideia do perdão em relação a essa parte dos erros é simplesmente para você poder buscar agir não como o ser humano agiria, não como o outro casal agiria, mas sim como Deus agiria. Mas mesmo assim, a ansiedade ainda corrói meu coração. A ansiedade ainda está aqui fazendo morada no meu coração. E aí eu tiro todo esse peso do coração de vocês. Se vocês fossem os responsáveis, ou seja, se vocês mandassem no casamento de vocês, a responsabilidade também estaria sobre vocês. Mas no final das contas, vocês são instrumentos. E quem manda no casamento de vocês é Deus. Minha amada, quando eu era criança, eu falei para minha mãe que eu me casaria com uma morena do cabelo cacheado. Eu só não imaginava que essa mulher fosse tão linda. A sua beleza, contudo, é apenas uma das suas características que me encanta. Você é minha paixão. É cheia de atitude, é forte, determinada. É um pouco teimosa também. É amorosa, sem ser romântica, mas vou parar de fazer propaganda suas. Porém, você tem uma virtude que eu preciso destacar, que é a forma pela qual você traz Deus para o nosso relacionamento. E isso me remete a Provérbios 18:22, que diz: aquele que encontra uma esposa recebeu uma bênção do Senhor. Então, minha paixão, você é uma bênção na minha vida. É claro, como a Patrícia ressaltou, que o casamento tem seus desafios, mas o importante é saber que nós sabemos o que queremos e, mais que isso, nós estamos dispostos a fazer dar certo. Na verdade, já deu certo. E o sucesso da nossa união, todavia, não é apenas mérito nosso, mas do elo que nos une, que é Deus. Eu prometo, minha gata, perante nossos familiares, perante nossos amigos, presentes, a cuidar de você, a zelar pelo nosso relacionamento, pelo nosso casamento. E claro, prometo fazer o café da manhã todos os dias. No caso, continuar fazendo. Espero que agora possamos dar seguimento à nossa próxima etapa do cronograma que estabelecemos lá no comecinho do nosso namoro. Sabe muito bem. Te amo, meu amor. Obrigado por tudo. E um dos propósitos da minha vida será fazer você feliz. Meu amor, ou melhor, como estamos entre amigos, vou chamá-lo de Mo. Eu sabia que não seria fácil proferir esses votos após ouvir os seus, pois Deus te deu um dom encantador, a habilidade de transformar palavras em poesia. Desde o primeiro momento em que ouvi a sua voz, eu fui cativada pela sua forma única de se expressar, de tocar meu coração e me fazer me sentir especial. Você tem o poder de criar um mundo com as suas palavras e foi por meio delas que você me conquistou, me envolveu, me inseriu em sua vida e me fez acreditar em nós, transformando a minha vida em uma bela e doce poesia. Cada conversa, cada risada, cada declaração sua se tornaram uma parte fundamental da nossa história. E hoje, ratifico a decisão que tomei há pouco mais de um ano,
quando nos casamos no civil, pois é ao seu lado que eu quero sempre estar. Antes, fiz a decisão perante os homens e hoje, perante nossos familiares mais queridos, nossos amigos mais queridos, ratifico e faço o nosso voto perante Deus. Sou tão feliz em ser sua esposa que quis casar com você 2 vezes. Hoje, mais uma vez, o nosso amor é forjado e nos tornamos um cordão de 3 dobras. Eu, você e Deus. Prometo te escolher todos os dias, até que Ele venha. Que possamos sempre sonhar e crescer juntos com muito amor, muita cumplicidade, companheirismo, respeito e com Deus em nosso centro. Assim como o Ilquias e a Paty disseram. Ele sempre no centro. Prometo te amar, te respeitar, te cuidar e sempre orar por você e pela nossa família. Prometo ser uma esposa virtuosa, honrando você, seus pais, meus pais, nossa família. Aqui carregamos e aqui iremos iniciar. Prometo ouvir sempre o que você tem a dizer, valorizar as suas palavras e usar a minha voz para ser bênção na sua vida, para assim construirmos um futuro abençoado, repleto de amor, respeito e cumplicidade. Obrigada por me proporcionar este dia tão sonhado. Você sabia o tanto que isso era especial para mim. Você escreveu, fez o cronograma, lá no início, quando nos conhecemos, e cumpriu. Obrigada por me fazer me sentir uma verdadeira princesa, ao lado do meu príncipe encantado, pois você é isso para mim, um verdadeiro príncipe. Eu te amo muito. E gostaria de deixar isso bem declarado na frente de todos. E estou muito ansiosa para escrevermos os próximos capítulos da nossa história. Se Deus permitir, vamos compor uma linda poesia chamada Nossa Vida, ao lado dos nossos gurizinhos. Te amo. As alianças seladas entre Deus e os seres humanos simboliza o relacionamento dele conosco. E isso agora vai ser reverberado na vida de vocês. Esse momento vai selar o compromisso de vocês se relacionarem, se comprometendo um com o outro e ambos com o Senhor. É necessário que ela seja um reflexo da vontade de Deus para vocês. É necessário que ela seja um reflexo para nós. É necessário que vocês sejam luz e que o Senhor vos dê graça para isso. Marriage is more than a ceremony. It is a sacred covenant, a choice to live the promise of love in every day. Every gesture carries the weight of a future built together, grounded in respect, friendship, and love. Upon his shoulder. For a long, long time, time goes by so fast. Baby, it ain't been long enough to forget how it began. When I saw you walking down my street, didn't even know your name, but I got a feeling inside of me, nothing's ever gonna be the same.
everything conspired to make this day happen. The prayers, the moments of coming together and drifting apart. The choices and the challenges overcome. Today is the celebration of a love that has come to transform, to build, and to endure. Rizia and Jamie, may this day be marked by the certainty that love is always God's greatest gift to us.